Bem-vindos ao TagliCast, o podcast onde arquitetura, design e empreendedorismo se encontram. Eu sou Andrea Tagliari, arquiteta e design de interiores, e hoje estou com um convidado especial que veio do Brasil para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a empresa dele e sobre tudo que ele pode trazer de riqueza para nós. Seu Tarcísio Liu. Seu Tarcísio, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Espero que o senhor, à vontade, possa nos contar um pouco da sua história maravilhosa, que eu já sei um pouquinho, mas vocês vão agora entender tudo o que eu estou falando. Obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui para a gente conversar, compartilhar história de vida, história de trabalho, história de sucesso, história de desafios também, né? A vida tem de tudo hoje, né? Então é uma grande alegria que a gente está aqui hoje para compartilhar história. Seu Tarcísio, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal, sobre o profissional antes da Boa Vista. Me conta um pouquinho sobre a sua história. Eu sou um cidadão brasileiro, né? Vivo no Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Boa Vista, uma cidade de 2.000 habitantes, né? E nessa terra que eu nasci, venho de lá, né? Se eu contar um pouquinho da minha infância, até porque ela tem uma importância muito significativa na minha vida, inclusive da empresa, né? Eu venho de uma família de 12 filhos. Nossa, 12 gente, que irmãos, maravilha, né? que delícia! Naquele tempo aconteciam essas coisas, né? As famílias eram mais numerosas, não exageradas como a nossa, né? Mas tinha demais, eu conheci. Lá tinha 2 famílias lá no meu município, no meu povoado, que tinha 15 cada um, né? Mas assim, de ter uns 8 pelo menos, até 10, tinha bastante, né? Então, é uma realidade da época lá, né? Sim. Minha filha. Lá em casa foi a mesma história, né? A gente brinca que não tinha TV na época, né, gente? A gente brinca, né? Mas eu acho que também os pais não tinham nenhuma noção de controle, nada. Não. Isso aí era... E família numerosa, a gente sempre fala isso. A família numerosa é satisfatória, porque você tem irmão para brigar e depois você tem irmão para compartilhar. Eu sou de uma família numerosa, então eu sei muito bem o que é isso. Hoje é um prazeroso isso, né? Imagina, um irmão é falecido, 11 assim, então seguidamente a gente se encontra, né? Então é muito prazeroso isso também, a gente conviver com irmãos, cunhados, sobrinhos, tem de monte, né? Então também é um prazer hoje ter esses bastante parentesco, bastante familiar, é bem delicioso isso, né? Então eu nasci, naquele tempo, todo mundo nascia em casa, buscava a parteira, né? Lá no interior, na roça, como se diz lá no sul, né? Sim. Me criei nessa realidade, trabalhando na agricultura, mas no tempo que era tudo manual, os processos muito difícil, muito trabalhoso, né? Onde nesse mundo que existe hoje nada existiu. Eu me lembro ainda do tempo sem energia elétrica, né? Olha. Me lembro lá em casa, os lampiões, lanterna, a gás que tinha lá. Antes da energia elétrica ainda, Sim. né? Gente, o Sr. Tarcísio estava me contando que ele é de descendência alemã. Então, descendência alemã, ele fala alemão fluente e fala português fluente. Conta um pouquinho sobre isso. Meu alemão, olha só, eu comecei na aula com 7 anos, Sim. eu não sabia pedir água em português. Olha. Esse foi o problema, e a professora não entendia nada de alemão. Já pensou o que era isso? Você imagina, pequeno, não sabe nem como se comunicar, mas tá aí. Não tinha como se comunicar, a gente não entendia, mas E você conversava só com seus irmãos em alemão? Como era? Não, assim, a vizinhança toda era só alemão, só se falava alemão lá. Gente. Todo mundo, onde se encontrava, todo mundo, os meus colegas que a gente tinha na aula, porque a gente naquele tempo ia a pé na aula, era 4 quilômetros. Eu comecei com 7 anos indo para a aula, era 4 quilômetros até o colégio, até a escola, até a igreja. Falo da igreja porque a gente ia todos os finais de semana na igreja, né? Então a gente ia a pé, então era uma turma muito grande de coleguinhas na estrada, né? Às vezes davam umas briguinhas, mas isso fazia parte, né? Que delícia. Mas a gente fazia todo esse trajeto, por 9 anos eu fazia 4 quilômetros para chegar até o colégio, né? E olha só como isso era na época no colégio também, tudo diferente de hoje. A gente tinha que limpar a sala de aula, o pátio, o banheiro, tudo após a aula, né? Sempre tinha turmas escalonadas e a gente fazia isso, limpar o banheiro, ou às vezes, tipo, se tinha aula de manhã, chegava em casa às vezes 1h30.
porque a aula terminava meio-dia e você tinha que ajudar a limpar todo o pátio, depois ir a pé para casa, né? Que faz parte de um processo, né? É um processo, hoje, claro, né? não existe mais isso, mas a gente não chega a lugar nenhum se a gente não tem um aprendizado. E eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o que o senhor é hoje. Bom, mas essa minha infância, ela tem uma importância muito grande. Eu gosto de dizer assim, no meu tempo o Papai Noel era pobre. O que quer dizer? A gente não ganhava presente do Papai Noel, né? Era a realidade da época, nem os padrinhos, tu não ganhava presente, né? Então, assim, se nós queríamos brincar, nós nunca tínhamos um brinquedo que nós ganhamos, né? O que eu tinha que inventar? Fabricar o brinquedo para nós. E a gente, piá na época, né? O que a gente tinha? Uma bola, mas assim, queria um caminhãozinho, um carreto, alguma coisa, tinha que se fabricar ele. E eu tinha muita paixão por isso. Ficar cortando, serrando madeira, fabricando brinquedos, carinhos, né? E eu gostava muito, nós éramos em 6 irmãos, mas eu era o mais apaixonado para ficar fabricando, cortando, pregando e fabricar. E eu gostei, tinha uma paixão por isso. Depois vou dizer o quanto isso foi importante na minha vida, né? Sim. Então eu tinha essa paixão e a gente foi crescendo, a gente ia na aula, mas a gente já de novo ajudava o pai em casa, nos serviços de casa, tratar a criação, animais, porcos, vaca de leite. Íamos junto na roça, né? Em geral se diz ir na roça, né? Trabalhar todo processos manuais, a gente trabalhava muito. Então, novos ainda, a gente tinha meio-dia na aula e outro meio-dia tinha que ajudar os pais em casa. E olha a bagagem tesouro que o senhor teve. E tinha, e assim, uma coisa, a gente nunca tinha dinheiro, né? Sim. Era uma propriedade pequena, processo manual, tinha pequena produção, então não tinha assim, fez a safra, o pai vai dar uma parte para cada filho, nada disso existia. A gente se criou assim, né? Sim. Praticamente sem dinheiro, mas a vida foi assim, não é só nossa família, todas as famílias, mas assim, hoje eu tenho muita saudade disso, né? Nossa, como a gente brincava. É o simples, você pega hoje essas crianças, por exemplo, já está todo mundo grudado no telefone, no celular, nos joguinhos, ou não sei o que, internet. A gente não tinha a mínima noção que um dia ia surgir algo parecido assim, né? Então o negócio era brincar de fato. A gente se reunia com os piazados, os vizinhos, para ver o que vai brincar hoje, o que vai brincar amanhã, mas era sempre, a gente se encontrava muito, era para brincar mesmo, né? E assim, brincar, ir no muro, correr com os carretos, essas coisas, jogar bola. Com o que vocês mesmos faziam de brinquedo. Uma não bola. É tecnologia, jogar, não é tinha nada absolutamente disso. nada, a gente nem sabia que um dia ia ter coisas parecidas, né? Sim. Então eu fui crescendo, né? Depois fiz o ensino médio, né? Aí o que aconteceu na época, né? Lá tinha uma empresa lá e eu consegui emprego lá porque eu tinha ensino médio. Olha como era. Quantos anos o senhor tinha, seu Tarcísio? Não, isso eu tinha perto de 20 anos, eu tinha, daí eu consegui um emprego lá numa empresa, numa cooperativa. Mas eu entrei lá porque eu tinha ensino médio, isso para aquele tempo, ensino médio já era alguém estudado. Entendia-se que já era uma pessoa estudada. Esse cara aqui tem muito estudo, já tem ensino médio. Aí eu consegui um emprego naquela empresa lá só porque eu tinha ensino médio, né? E assim também na nossa juventude, meu grande desejo era a gente jogava bola, todo mundo jogava bola e eu era uma paixão minha jogar bola. Nossa, se era para escolher entre comida e bola, eu preferia escolher a bola, né? Tinha uma paixão, gostava muito de jogar futebol, né? Na época, mas isso era quando a gente era novo, depois a vida segue, né? Então, depois precisa ter uma consciência de que a bola não vai trazer o dinheiro para dentro de casa, né? Então a gente tinha que trabalhar mais, né? E aí aconteceu, eu entrei nessa empresa e lá foi meu primeiro e meu único emprego dentro dessa empresa. E me conte uma coisa, seu Tarcísio, com toda essa bagagem, toda essa trajetória do senhor, enquanto jovem, enquanto seu primeiro emprego, qual foi o momento de inspiração que deu início à sua jornada no setor moveleiro? Quando foi aquele clique de eu quero fazer uma empresa? Veja o seguinte, eu trabalhava essa empresa que eu trabalhava é uma cooperativa do agronegócio. E essa empresa ela foi vendida. Ela existe hoje lá ainda para uma outra empresa, né? Tá muito bem essa empresa, mas ela foi vendida. E lá era a matriz dessa empresa, né? Tinha algumas filiais já. E eu e mais outras pessoas trabalhavam na parte administrativa, escritório, nos controles. E naquela época
Era tudo as coisas, muitas coisas manuais ainda, controles, né? Então tinha muita gente na área contábil, faturamento, nos controles, né? O que aconteceu? Essa empresa que adquiriu, que comprou esta, onde nós trabalhávamos, ela transferiu os nossos serviços todos para a matriz dela. O que isso significou na nossa vida? Todo esse povo que estava nessas funções foi demitido. E lá, 2.000 habitantes, né? Na época quem mais empregava era essa empresa, lá, né? Significava o quê? Lá praticamente não tinha emprego naquele povoado lá, né? Aí, eu e mais muitos outros ficamos desempregados na vida. Bom. Só vou fazer um parênteses. O senhor pode me falar o nome dessa cidade? Nova Boa Vista, no Rio Grande do Sul. Boa Vista, Rio Grande do Sul. Nova Boa Vista, no Rio Grande do Sul, né? Aí quando aconteceu esse fato, isso virou um certo modo para muitos um pânico lá, né? O que nós vamos fazer agora? Porque a grande maioria sobrevivia dessa empresa e começou a olhar, meu Deus, vou fazer o que agora na vida? Aonde aqui? Praticamente não tem emprego nessa comunidade, nesse lugar aqui, né? O que nós vamos fazer? Aí todo mundo começou a pensar, o que eu vou fazer? Aí surgiu um monte de ideias, eu vou criar uma empresa para fazer alguma coisa, um processo, fabricação de alguma coisa, né? Tinha têxtil, tinha laticínios, tinha um monte de ideias, né? Que o povo queria, confecções. Todos tinham as ideias, mas não conseguiam colocar todo em mundo prática. tinha ideia, porque como nós pegamos uma ação muito difícil, né? Sim. Uma coisa que parecia que nós não tínhamos mais saída, aí naturalmente começaram as ideias. Mas uma coisa, muitas pessoas pensam mas não tem ação, não tem coragem, não desenvolve, né? Bom, o que aconteceu comigo naquela época? Como eu era uma pessoa que no tempo da minha infância, juventude, eu gostava de fabricar, fabricava os brinquedos, mas eu tinha paixão por isso, fabricar. Aí comecei a pensar, mas eu teria que fazer uma coisa onde de novo eu vou voltar a fabricar alguma coisa. Seu instinto já estava saindo. Isso, né? Então, já estava nascendo. Estava nascendo um desejo de voltar a fabricar alguma coisa. Aquilo que eu aprendi na infância por obrigação, na infância, depois vou começar a fabricar alguma coisa na minha. Mas o quê? A gente pensava numa coisa, pensava na outra, até que eu pensei, mas eu vou tentar fazer móveis, né? Foi por obrigação, não por uma inspiração, um desejo, tem que um dia sonho em fazer. Não, nunca passou na minha cabeça até então de que um dia eu ia fabricar móveis. Nunca passou na minha cabeça. Mas eu pensei, fabricar o quê? Fabricar móveis. Pronto, tá. Aí aí comecei a comentar no meio da turma lá, eu acho que eu vou tentar fabricar móveis. Sua cabeça estava trabalhando. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Aí aconteceu, daí 2 colegas meus vieram pedir se eles podiam ser sócios comigo. Cabeça de empresário, gente. Cabeça do empresário, ela dorme pensando no negócio, acorda pensando no negócio e a cabeça não para. Ela é 24 horas trabalhando e o seu Tarcísio 24 horas pensando em como ele ia colocar isso em prática. Aí, veja o seguinte, aí tava naquele pensamento, eu falando na turma, eu vou fabricar móveis. Por que fabricar móveis? Assim, porque dentro de mim tinha um desejo de fabricar alguma coisa. Sim. Mas eu não conhecia absolutamente nada de móveis. Olha, eu não conhecia uma chapa. Meu Deus. Para fazer móveis. Nada. Nossa Senhora. Mas vamos fazer alguma coisa. Porque eu desde sempre, eu sou uma pessoa muito devota, crente, né? E eu tenho uma convicção na minha vida. Quando as coisas acontecem na nossa vida, Deus não faz acontecer para fazer nós sofrer. Deus não faz pela metade. Não, Ele não faz pra gente assim. Isso não aconteceu na nossa vida para que a partir daquele momento nossa vida fosse um sofrimento, um grande problema. Tinha saúde, tinha toda a condição. Não, eu tenho que inventar, eu sou capaz, porque eu penso sempre muito assim. Se alguém foi capaz de fazer algo, eu também sou. Nem que custe o que custar, me dedico, preciso me esforçar muito, mas eu vou conseguir fazer, eu preciso conseguir fazer também. Nem que tem que estudar muito, né? Então, eu não conhecia nenhuma chapa em nada, não tinha noção de nada, mas... Claro, olha só o que era o principal plano na época, fazer um negócio, uma marcenaria, para 3 pessoas ter trabalho. Esse foi o objetivo principal. Gente. Vamos inventar um negócio onde nós 3 vamos ter onde trabalhar. Isso foi quando? Quantos anos o senhor tinha? 34 anos. Aí, vamos inventar um negócio para nós 3 termos onde trabalhar, ter um emprego, porque não tinha onde arrumar emprego, né? Aí compramos umas maquininhas bem básicas,
usadas lá, coisa bem simples, né? Compramos algumas coisinhas lá e sentamos lá começar a tentar inventar alguma coisa. Nossa, aí o que virou drama, nós não sabíamos nada o que fazer e o pior, nós não tínhamos dinheiro. Mas olha só, um dia peguei um dinheiro emprestado do vizinho e fui comprar 10 chapas. Nós temos que aprender a fazer alguma coisa com... Alguma coisa tem que sair, né? Tem que sair. Comprar 10 chapas, agora alguma coisa tem que acontecer com essas 10 chapas. Vamos. Aí eu olhava, eu bem me lembro. Aí tem aqueles folderzinhos de loja que largam por aí na rua, distribuindo. Antigamente era isso, né? Aí para eles divulgar o produto era isso, não tinha rede social como hoje para anunciar. E eu peguei um folder lá e olhava, folder de uma loja de imóveis, né? Será que não tem alguma coisa aí que eu consegui fabricar? Eu olhava aquilo, tinha uma cômoda em cima. Cômoda com 5 gavetas, aquele gaveteiro, né? Olhei. Será que esse troço aí não dá para fabricar? Não ia saber como funcionar. E peguei aquilo e comecei a tentar inventar, fabricar uma cômoda. Isso foi muitos dias. Aí de repente saiu uma cômoda com 5 gavetas, né? Um balcão assim, em torno de 70 de largura, a altura era, sei lá, 1 metro, um balcão com 5 gavetas e uma profundidade, sei lá, 45, não sei. O senhor tem foto disso guardado? Tem que foto. ter. Tem uma relíquia. Tesouro. Hoje eu tenho uma relíquia como um troféu dentro da empresa lá. Que tá legal, lá, né? gente. Então consegui, foi depois de muitos dias, conseguimos terminar essa cômoda. Bom, agora vamos fazer o quê? O que eu fiz? Fiquei conhecendo um representante comercial lá em Porto Alegre, é longinho nós de Porto Alegre. Peguei carona com uma outra pessoa e fui com essa cômoda até lá nesse representante mostrar ela, porque não tinha nada de rede social para mostrar alguma coisa. Cheguei lá. Malemate a fotografia. Aí eu levei essa cômoda lá, mostrei pro cara, digo, escuta, isso aqui tu não consegue vender numa loja de repente? E o cara olhou, começou. Aí ele me perguntou, mas tu tem catálogo desse negócio aí? Catálogo? O quê? O que é o catálogo? Eu perguntei. Não, mas teria que ter um catálogo. Como é que eu vou chegar numa loja, oferecer esse produto? Não adianta eu dizer é um balcão com gavetas. Eu tenho que ter um catálogo, uma coisa. O que eu vou fazer? Aí o cara disse assim, quem sabe faz pelo menos uma foto, né? Tá bom. Cheguei em casa, aí nós tínhamos que fazer uma foto. Daí tinha eu e meu colega falamos. Aí chamamos uma fotógrafa, veio lá para fazer uma foto. Ela chegou, olhou assim, dizendo, meu Deus, mas esse chão aqui tá muito feio. Vocês querem fazer uma foto? Nós tínhamos encostado na frente da parede, assim. A parede não era tão feia. Esse chão aqui tá muito feio. Aí o meu colega disse, eu vou em casa buscar alguma coisa. Ele veio, voltou e trouxe um lençol. Botamos o lençol no chão, né? Botamos a cômoda em cima e tiramos uma foto. Aí mandamos essa foto para o representante comercial, né? E ele começou a pegar essa foto e foi indo em loja tentando oferecer, abrir um cliente aqui, outro ali. Aí começou a nossa história, porque nós não sabíamos nada, mas repetir sempre a mesma coisa, isso era possível. Não sabia repetir ela, já tinha todas as medidas certas, né? E a nossa história começou vendendo cômodas. Eu ia perguntar, qual foi o maior desafio da sua história? Eu não preciso nem perguntar mais, porque esse começo, principalmente, foi só desafio. Foi só desafio. Não tinha dinheiro, não tinha conhecimento. Não tinha nada, você tinha vontade. Só tinha vontade. Tinha o desejo, a vontade de crescer, de ser mais e de desenvolver aquilo e de empregar as pessoas. Eu acho que o maior trunfo está aí. Você, como empresário, que nem sabia que era empresário, já pensava em como você ia desenvolver aquela cidade que perdeu aquela fábrica e não tinha emprego naquele lugar. Né? Então, por isso que eu te perguntei, qual é a cidade? Boa Vista. Boa Vista, Boa a cidade, Vista. Né? Lá, sabe o que acontece no lugar pequeno? Ferraria Boa Vista, farmácia Boa Vista, tudo Boa laticínio Vista. Boa Vista, móveis Boa Vista, é aquela coisa lá. Os negócios que foram surgindo, um monte deles levaram o nome do lugar, Boa Vista, né? Mas então, assim, você me questionava desafio. Não tinha, tudo era desafio naquele momento. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos conhecimento. Assim, era uma época que não tinha telefone. A empresa começou por muito tempo, nem telefone tinha, nem telefone fixo, nada. Aí eu sei que no começo, depois que a gente era um representante comercial, esse cara chegava a mandar os pedidos por correio. Os primeiros pedidos a gente recebia pelo correio na época, né? Demorava para vir. Mas era assim, não tinha outro meio. Vinha por correio os pedidos, né? Então começou, até que um dia surgiu linhas telefônicas lá no nosso município, que também não tinha, né? Naquele lugar.
Mas eu me lembro que um dia surgiu uma máquina impressionante. Vocês lembram o que é um fax? Sim. Nossa, quando nós conseguimos, aí surgiu aquilo. Um dia veio um cara, falou, nossa, tem um negócio, um fax. O que é um fax? Aí é um telefone onde é que as pessoas conseguem enviar, colocar um papel dentro dela lá em Porto Alegre e chega uma cópia aqui. Gente, para quem não sabe o que é fax, é exatamente isso. É um telefone que você recebe a ligação, mas você recebe o pedido como se fosse um xerox que vem para você. Então, hoje nem se fala mais em fax. Não se fala mais, mas aquilo para nós foi uma revolução. Sim! Aí os pedidos começaram a ser enviados pelo fax. E deixa eu te perguntar, aí já era, a empresa já chamava Boa Vista ou ainda não? Começou com Boa Vista. Já começou, já foi Boa Vista. Desde a cômoda já era Boa Vista, né? Aí essa cômoda, então ele foi evoluindo, aí aos poucos depois o que eu comecei a fazer? Eu ia em lojas e comprava um móvelzinho, trazia ele para a fábrica, desmontava e ele fabricava um exatamente igual. E oferecia isso para o mercado. Sei que o primeiro item foi um rackzinho que eu comprei, depois uma estante, depois comprei um kitzinho de cozinha. O segundo item, o primeiro item que eu comprei, na verdade, nem foi rack, foi uma sapateira. Antigamente tinha um móvel, ele tinha uma portinha basculante, tu abria e botava a calçada ali dentro, né? Tem até hoje. Tem até, tem até hoje. Não posso revelar, mas tem até hoje. Então, esse foi o segundo móvel, eu comprei uma sapateira, tá? Aí depois fui comprando outros móveis, outros produtos, né? Sempre linhas populares, né? Trazia para a empresa. A gente pegava, desmontava, às vezes tu comprava dentro da loja, estava montado, para pegar as medidas de cada peça. Isso já era feito em máquina? O senhor já tinha maquinário ou não? Não, eram máquinas muito manual, eram os processos, né? Por exemplo, colar uma fita de borda, era manualmente, fazer os furos, aquela furadorinha manual, tu pegava, fazer um gabarito, fazer o furo, né? Era uma coisa extremamente precária aquilo, né? Mas é o que tinha na época, né? Então foi muito trabalhoso isto, né? Mas a gente foi seguindo com esse móvel popular, vamos dizer assim, que é o que nós conseguimos fazer. Era um produto barato, mas chegou um momento que isso virou um desafio para nós. Por quê? Começou a entrar essas redes de loja. Quando nós começamos, só tinha essas lojas familiares, assim, né? Lojinha, tu vendia para essas lojas. Quando começou a entrar essas redes de loja, vamos para o povo entender, tipo Casas Bahia, por exemplo, mais né? popularizada. Mais popularizada, mas o que aconteceu? Mas essas lojas começaram a tomar essa fatia do mercado do móvel popular. E as lojinhas, os nossos clientes, eles foram de um certo modo perdendo espaço, terreno, uns fechando, né? Porque o cliente foi, porque essa rede de loja veio oferecendo em 10 vezes e não sei o que, essas coisas todas. Sim. E eles foram grande escala, né? Grande escala, conseguiam fazer isso mais barato. Isso para nós aí ficou muito difícil sobreviver no negócio. Nós ficamos num momento assim bastante difícil, né? Porque ficou mais difícil de vender. E como o nosso processo era muito manual, ele se tornou caro, então a gente já não tinha praticamente lucro e ainda por cima não vendia mais quase nada, né? Era um momento assim quase de desistir do negócio, né? Nesse momento a Boa Vista tinha quantos anos? Naquele momento eu devia ter uns 10 anos, uns 12 anos quando chegamos nesse estágio. 12 no mínimo tinha, se não tinha até mais, né? Aí, nossa, o que nós vamos inventar? Porque o negócio estava correndo risco, né? Não ia sobreviver fazendo esses móveis populares. Aí, na época já tinha muito tal do modulado. O que é o modulado? Para muitas pessoas é um móvel planejado, né? Modulado é o quê? Aquele móvel que é todo ele engessado, a gente diz. Tu quer um armário? Tem. Quero encher essa parede. Bom, tem um módulo de tanto, de tanto, de tanto. Não vai dar certo na ponta, mas é o que tem, né? Então tu vai botando uns módulos. E já tinha isso, era forte no mercado. E eu pensei, mas se eu fosse tentar fazer esse negócio, né? Fazer modulados também, para ver. Aí começamos a fazer isso, mas assim, pouquíssimos itens para ver o que ia acontecer. E fui tentar oferecer isso para o mercado, né? Tudo medidas fixas, engessadas, se diz, né? Aí a gente chegava no mercado, nas lojas, oferecia esse produto e uma coisa que eu me lembro sempre, isso é que me inspirou, as pessoas assim diziam assim na loja, o problema
é o seguinte, o cliente vem aqui que é mais alto, que é mais baixo, mais largo, mais estreito, e daí... Sob medida. Aí o produto de vocês não serve, mas meio todo mundo o produto era assim, nesse segmento. Não só nós, todos, né? E eu começava a ouvir isso e eu começava a meditar, puxa, mas será que ali não tem uma brecha no mercado? Se nós começar a fazer o seguinte, o cliente pode mexer na medida do móvel, para resolver o problema do cliente, que é mais alto, mais baixo, mais largo, estreito. E a gente criou alguns itens que desse possibilidade de mexer na medida. Quando a gente fez aquilo, a gente começou a perceber que, opa, agora começou a ser mais aceito o nosso produto. A gente começou aos poucos a ganhar um pequeno espaço neste mercado, né? Fizeram a coisa certa. E eu, assim, eu sempre tenho um princípio na minha vida, que não precisa ser só móveis, qualquer coisa. Se você quer entrar no mercado com alguma coisa, você precisa procurar fazer aquilo que o mercado quer, não aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que o mercado quer comprar. A necessidade. A necessidade dele. Com um diferencial, mas a necessidade. Aí nós começamos a ganhar espaço no mercado com este móvel, com esse móvel que dava a possibilidade de mexer nas medidas, mas isso nós fazíamos tudo em processos manuais na época. O que começou a acontecer? Nós tínhamos demanda e não conseguia mais produzir e dava muito erro. Sim. Porque não existia um controle de nada, o cara lá na serra cortava, vinha para frente, não tinha medida em cima, não dizia que essa peça porque o móvel a gente mandava tudo desmontado, né? Então, quem separava, embalava, não sabia direito, será que essa peça realmente é do Pedro ou do Paulo? A identificação é muito difícil. Mas não tinha identificação em cima da peça. Aí isso começou a evoluir e nós começamos a ganhar um pouco mais de mercado, porque nós tínhamos um móvel mais adaptável à necessidade do cliente, né? E aquilo começou a evoluir, só que eu comecei a ficar louco de tanto o cliente pediu, porque o que acontecia na produção? Aquele móvel padrão, eles já tinham todas as medidas na cabeça, quem cortava, quem separava, sabia tudo, né? Era um diferente do outro. Aí começou aquilo, quando nós começamos a dar essa possibilidade dessa edição, começou a ter mais venda, mas aí começou a dar muito erro. Erro onde estoura esse erro? Lá na ponta final, quando o cliente monta o móvel. Aí na montagem ele viu que não deu certo. E agora? Aí um dia me lembro, digo, eu vou sair nesse mercado, vou tentar achar processos mais automatizados para ver. Mas não conhecia direito onde ia achar isso, mas eu fui numa empresa, aquela que faz o software para nós de projeto, né? Porque hoje nosso produto todo ele é feito um projeto na loja, né? Hoje o seu produto é 100% industrializado. 100%. Sem encostar a mão. 100% sim, pega as peças sim. Sim, mas não são cortadas à mão, não são furadas à mão, nada. Isso é diferente, 100%. Né? Automatizados, né, me fala. Daí eu ia chegar nesse assunto, né? Aí eu fui naquela empresa, escuta, os outros clientes de vocês, porque elas fazem o software meio para todo mundo nesse nosso segmento. Sim. Como é que os outros estão produzindo os processos? Eu quero botar uma automação no meu processo. Também quero. Aí cheguei lá, daí a empresa disse assim, nós estamos justamente criando um programa para aquilo que tu precisa. Tá bom. Aí conversamos, aí se entendemos. Nunca me esqueço quando o cara chegou na nossa empresa, daí para nós negociar e ver como fazer, negociar valores e trabalhos. Eu perguntei para ele, escuta, quanto tempo isso aqui demora até que funciona dentro da produção? O cara me disse assim, no mínimo 6 meses. Nossa, pensei, mais 6 meses. Nós vamos fazer o quê? Começamos a cadastrar isso, aquilo, e nunca me esqueço, um dia o cara disse assim, e daí já transfere para a máquina? E eu, como transfere para a máquina? Né? Aí o cara perguntou, mas que máquinas vocês têm? Assim, vamos dar uma olhada nas máquinas. O cara disse, não, nada vai funcionar aqui. Você tem que ter máquina automatizada. E vocês não servem. Tá, mas que solução tem? O cara disse, ou nós paramos ou vocês vão tentar comprar máquina. Tá, mas que máquina tu sugere para nós então? Eu me lembro bem, ele deu 3 marcas europeias e uma delas era alemã. Porque ele disse assim, no Brasil tu não vai encontrar máquinas para isso aqui funcionar. Sim. Aí fomos atrás para comprar alemão, porque nós somos alemães, né? As outras 2 marcas eram italianas, né? Pesquisamos, fomos atrás para ver o que precisava, ele nos indicou, no mínimo essas 4 precisa, máquina para cortar, para colar a borda, para fazer furação e tudo. Tá bom, mas e sem dinheiro? Aí fomos no banco tentar financiar tudo na vida, nós sempre financiávamos, que nós começamos pobres, né? Cheguei no banco, o banco não financiou isso para nós.
Não sei se não quis dar crédito, mas muito era porque era máquina importada. Não tinha mais saída. Me lembro daí o representante comercial das máquinas estava tão querendo vender e ele sentiu uma confiança em nós. Ele disse um dia assim: existe um banco alemão que financia para muita gente essas máquinas. Posso tentar ver se esse banco não financia para vocês. E os caras passaram para lá. E não é que esse banco financiou isso para nós, um banco alemão. Aqui nós não conseguimos financiar. Seu Tarcísio. Aí esse banco alemão financiou para nós comprar as primeiras 4 máquinas automatizadas. Resumindo, comprar as máquinas, testar o processo, não dá certo. Resumindo, desde aquela reunião que era para durar 6 meses, deu 1 ano e 8 meses. Eu ia te perguntar isso, quanto tempo durou esse 1 ano e 8 processo? meses nós quebrando cabeça porque nós fomos os cobaias dessa empresa, do programa deles. Nós fomos a primeira. Eu nunca me esqueço, daí, quando nós começamos, negociamos com ele, com essa empresa, um dia eu perguntei, escuta, tem muitas empresas agora querendo implantar isso aqui. O cara disse assim, não me esqueço do número, 72 já estão querendo, né? 72 empresas estão querendo isso. Nossa Senhora. Nossa, isso 6 meses Aí todo antes. mundo vai ser 6 meses antes. Nossa, e o cara disse assim que 72 empresas já tinham se inscrito. E vocês foram os cobaias 1 ano e meio depois. O que chegou no fim foi a Boa Vista só. O resto ninguém chegou no fim. Era tão complicado o processo, tão trabalhoso. Todo mundo desistiu no meio do caminho. Todo mundo desistiu no meio do caminho. Fomos os pioneiros no Brasil a lançar esse sistema. O que esse sistema nos permitiu? Sim. Flexibilidade no produto. Nós não tínhamos mais medidas definidas no produto. Fazia o tamanho que queria, do jeito que queria. Então, esse foi o nosso... Isso aconteceu em 2013. Nós entramos com esse produto lá no se diz assim, 100% editável. Ou seja, você dá a medida que quer, pede do jeito que quer. Aí realmente, a partir daquele ano, essa empresa começou a crescer no mercado todos os anos, né? E nós continuamos todos os anos a agregar mais itens ao nosso produto. Cada vez mais, tudo que é novidade, tecnologia, a gente vai atrás, a gente vai em feira em Milão, onde tem feira a gente pesquisa muito para trazer sempre a novidade, né? Porque você tem que tentar ser o primeiro a trazer a novidade. E a gente consegue botar essa novidade no produto. Então, nosso produto hoje virou uma referência a nível de Brasil, por exemplo, onde hoje nós temos em torno de 200 revendas. O que é uma revenda hoje? É uma loja que revende o nosso produto. Então, no Brasil hoje, tem em torno de 200 revendas revendendo o nosso produto. E hoje chegamos a uma situação bem interessante no Brasil. Aproximadamente 90% dos clientes novos nos procuram. Né? Nós não temos mais a necessidade de sair correndo, ver se nós achamos mais um cliente. Por que esse cliente nos procura? É porque ouviu alguém falar da Boa Vista, e seu mercado ele se fala muito, então às vezes uma loja vem para nós que vendia outra marca, aí ela tem seus amigos que lá atrás vendiam a mesma marca, eles continuam se falando no telefone, de repente o cara liga pro cara, olha, eu vou te contar, a minha troca foi a melhor coisa que eu fiz, trocar por Boa Vista. Nossa, é outro produto, é isso, é aquilo, né? Aí, esse outro também já se interessa. Mas também surgem clientes, por incrível que pareça, por causa de um montador de imóveis, por exemplo. O que acontece? Existe um montador de imóveis, ele monta Boa Vista, que tem muitos que eles montam para todo mundo, eles pegam o serviço e faz. Aí ele monta Boa Vista em algum lugar. E monta uma outra marca, numa outra loja, né? Aí quando está montando na outra loja, outra marca, o cara diz, se tivesse Boa Vista já estaria pronta essa montagem aqui, já seria mais fácil, não sei o que. Eu me lembro de uma cliente, um dia ela disse assim para mim, diz ela, eu tinha que testar o produto de vocês para esse montador parar de me encher o saco. Porque cada vez que ele vinha aqui, ele reclamava porque o teu produto ele podia ser igual ao da Boa Vista, porque da Boa Vista é fácil de montar, o teu é difícil de montar. Ele disse até que um dia eu me obriguei, liguei, chamei o representante que queria conhecer o que é tal da Boa Vista, né? E hoje ela é cliente nossa, né? Outros são por projetista. O projetista é a pessoa que faz o projeto numa loja. Então ele está numa loja Boa Vista, projetando, fazendo projetos no nosso programa, né? Onde tem toda essa flexibilidade. Sim. Mas hoje, por qualquer proposta um pouco maior, ele sai e vai numa outra concorrente, né? Qualquer marca que seja. Depois ele volta. Não, olha só, daí ele chega lá, nossa, daí ele vê que ficou mais difícil projetar o produto. Sim. Aí ele começa no dono, olha, na Boa Vista, isso aqui é tudo muito mais fácil de fazer. E vai, chega uma hora, o lojista tenta saber algo a mais sobre a Boa Vista, né? Sim.
E vai indo. Então, dessa forma, por esse diferencial que o nosso produto tem, a gente consegue hoje botar novos clientes na nossa carteira que vêm nos procurar. Eu acredito que assim, Sr. Tarcísio, eu quis trazer o senhor aqui porque a sua história é muito rica. E eu quis que o senhor contasse desde quando começou, porque é uma história que é interessante, a evolução da parte de empreendedorismo. Hoje a Boa Vista é uma das maiores empresas do Brasil, e a gente sabe disso, em relação a diferencial. Então a Boa Vista ela tem um diferencial que ela oferece, ela iniciou um processo manual, ela passou por todos os processos, como o senhor contou, e ela chegou a um processo tecnológico que é o diferencial da empresa. Poder fazer vários tamanhos e poder fazer de milímetro a milímetro. Para quem não entende milímetro a milímetro, é você poder cortar o tamanho da madeira exatamente no tamanho da parede, ou então exatamente no tamanho do móvel que o cliente quer. Esse é o processo mais tecnológico que existe dentro de uma empresa de fabricação de móveis. Eu ia até perguntar qual é o diferencial da Boa Vista. É esse, gente. Esse é o diferencial hoje. E veja uma coisa, o negócio surgiu para gerar 3 empregos, exatamente. Né? Hoje ele já gerou 300 empregos. Era isso que eu ia perguntar. Quantos empregos, quantas pessoas o senhor emprega hoje dentro da cidade de Boa Vista? Hoje tem 2.000 habitantes, tá, gente? Só para vocês lembrarem. A gente emprega 300 pessoas, onde tem uma coisa curiosa também. Ninguém deles sabe fazer móveis. Sério? O que acontece? Ninguém entra sabendo. Não, mas fazer um móvel inteiro ninguém sabe também, nem que ele já está 10 anos lá dentro. Por quê? É muita tecnologia, então cada um faz um pedacinho do processo. Por exemplo, cortar essa chapa, cortar a chapa. O sistema cria um plano de corte lá, o cara no máximo pega em cima da mesa, que é um fácil, empurra a chapa para um lado, ele pura lá, a mesa corta, ele não mede, ele não faz nada. E a máquina emite uma etiqueta que vai em cima daquele pedaço, onde tem um QR Code, tudo que traz que faz parte daquele móvel. Que tem toda a informação em cima daquela etiqueta. Sim. Os próximos processos, nas próximas máquinas, é só clicar no QR Code e bota na máquina, a máquina sabe o que fazer. Né? E essa QR Code continua servindo depois lá na ponta, quando está tudo pronto, você tem que separar e embalar por projeto para o cliente, né? Sim, para cada cliente. Então ali em cima tem toda a informação de quem é essa portinha. É da cozinha do João, do cliente tá lá no Espírito Santo, por exemplo, né? Mas é assim, sempre clicando em cima, que eles vão dando baixa, inserando, vai embalando. São máquinas que embalam, né? Então, assim, tem pessoas que sabem fazer o quê? Ficar o dia inteiro, colocar uma peça dentro da máquina de embalar. Lá na outra ponta sai embalado, né? O que quer dizer com isso? Como cada um fica todo dia no mesmo lugar, no mesmo pedacinho do processo, ninguém aprende a fazer um móvel. Não tem como. Mas lá na ponta final, porque ele vai todo desmontado o móvel, chega lá no cliente e tem, claro, todas as informações, os volumes, cada peça tem uma etiqueta com uma informação, chega lá, eles montam e dá certo. Sim. Todo o processo foi feito? Todo o processo foi feito. Então, hoje a gente conseguiu uma automação muito grande dentro dos processos, que para nós não é nada difícil fazer um móvel diferente, medida diferente. Hoje está muito em moda, peças curvas orgânicas, né? Isso é um processo, uma coisa assim muito em alta lá hoje. Muxarabe, painel ripado. Painel ripado, muxarabe, todas as peças orgânico está se usando muito. Orgânico muito. No Brasil é muito mais avançado. Aqui nos Estados Unidos ainda é mais do que aqui. Tá vindo a aceitação, mas vai chegar maior. também aqui, né? Tá vindo com também. certeza. Hoje isso lá está muito evoluído, a peça orgânica. E a Boa Vista, o que fez? Logo já vai entrando nisso e tentar produzir essas peças orgânicas, cortes diferenciados, né? Sim. Então tudo são coisas que vêm agregando muito ao evoluindo, produto. Né? Evoluindo. Porque a gente consegue produzir um móvel que o profissional, arquiteto, desenha, porque hoje nesse processo tem muito arquiteto envolvido, né? Entendeu? Então ele desenha, ele cria na cabeça dele e depois alguém tem que se virar em produzir isso, né? Eu sou arquiteta, gente, eu não sou fácil. E eu sei que a minha raça também não é fácil. A gente briga, a gente quer do jeito que a gente imagina, que a gente idealiza. E eles sofrem no final do processo para poder estar produzindo isso. E eu sei que eles fazem porque já fizeram para mim e fica fantástico, maravilhoso. Seu Tarcísio, me tira uma dúvida.
Qual é a capacidade produtiva da fábrica? Mensal. Vamos falar em mensal, depois a gente fala em anual. Capacidade produtiva. O que o senhor A gente hoje, produzir? por exemplo, vamos pensar em peso, né? Sim. 40 toneladas por dia. 40 toneladas daria, só para eu ter uma ideia, quantos ambientes? Uns 120 ambientes, 120 cozinhas. Por dia. Mas todas personalizadas. Veja o seguinte, esse é o diferencial. Se elas fossem em série, seriadas, a gente produz muito mais com as mesmas pessoas, as mesmas máquinas. É uma 120 diferenciadas, ou 150, né? Uma diferente da outra. Medida diferente, material diferente, cor diferente. São 40 cores que a gente usa, né? Então é tudo produto personalizado. Esse produto personalizado dá muito mais trabalho para produzir do que aquele padrão que existia lá atrás, o tal do modulado, que ainda existe muito, né? Sim. Ah, o armário todo ele é tal medida. Isso é muito mais fácil, isso é simples de produzir. Sim. O que nós fizemos que é o difícil, então mesmo assim a gente produz. Ah, deve chegar, sei lá, 150 cozinhas ou ambientes, a gente chama projetos. O que é um projeto? Pode ser um closet, pode ser uma cozinha, pode ser uma sala de TV. Ambiente. Um ambiente, mais ou menos 150 ambientes num dia a gente Ou produz. seja, são 200 lojas no Brasil. No Brasil tem em torno de 200 lojas. 200 distribuidores, né, do Brasil. Do Brasil, né? E o processo de produção, a capacidade produtiva é de 150 ambientes por dia. É isso aí, mais ou menos isso. A gente tem uma estrutura montada, sim, porque o objetivo é aumentar e vai aumentar para a gente produzir muito mais, né? Sim. Então, a gente fez Até porque, eu vou contar uma novidade, a Boa Vista está expandindo para os Estados Unidos, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. É uma novidade boa, né? Para quem não sabe ainda, a Boa Vista já está aqui nos Estados Unidos e agora em novos pontos aqui dentro dos Estados Unidos. Mais uma pergunta, seu Tarcísio. Que tecnologias ou processos exclusivos a empresa utiliza na fabricação dos móveis? Veja hoje nessa nossa área, o mercado oferece muitas tecnologias hoje, né? Para você fazer algo diferente, melhor. Então está ao alcance de todas as empresas. Então algumas já vão indo das tendências novas que surgem, as tecnologias novas, né? Então nós temos sim processos e tecnologias implantadas que pouquíssimos têm, quase ninguém tem. Então a gente tem possibilidades de fabricar produtos diferenciados porque a gente adotou a tecnologia, a gente tem a máquina e está fazendo isso, né? Então hoje existem, por exemplo, quando você fala em fazer peças redondas, orgânicas, né? É um processo de uma máquina que precisa, uma tecnologia um pouco diferente, né? Então a gente vai implantando isso, coisas que muitos ainda não têm, mas a Boa Vista tem. Ou seja, né? Processos exclusivos vocês têm vários dentro da Boa Vista. Maneiras de fabricar, isso a aí. tecnologia ela pode expandir para todas, mas o processo pode para todas, mas nem todas adquirem, nem todas sim. implantam, né? Então a gente está assim sempre na ponta, os primeiros que implantam, os que mais implantam tecnologias. Que bacana. É a Boa Vista, né? Que bacana. Agora sobre a expansão internacional. Vamos conversar um pouquinho de como surgiu a ideia de expandir para fora do Brasil. Veja o seguinte hoje, né? A gente chegou num produto de ponta, vamos dizer assim, né? E quando você tem um produto que você acredita que possa levar até outros mercados, você tenta se motivar para isso. Estamos um pouco, sim, preocupados com a nossa economia no nosso país hoje. Aí começa a passar na cabeça, se esse negócio piorar, e o que nós vamos fazer? Temos que buscar um outro mercado, né? E a gente já ouviu que já tinha empresas brasileiras do nosso segmento que estavam começando a vir para os Estados Unidos, né? Aí lá atrás eu vim aqui começar a pesquisar um pouco esse mercado para ver como é que estava com relação a isso, né? Vir aqui com um produto brasileiro, o nosso móvel, entendeu? Pelo padrão mais alto, diferenciado no mercado. E para minha surpresa, o que eu vi aqui nos Estados Unidos? Eu sempre digo assim, os Estados Unidos está na frente em tudo. Sim. Mas tem uma coisa que nós estamos bem na frente deles. Esse móvel diferenciado, esse móvel high-end, esse móvel cheio de tecnologia, sim. cheio de peças especiais junto. Eu concordo. Nós estamos muito na frente dos Estados Unidos nesse aspecto. Concordo. Aí quando eu voltei, quer dizer, eu vim aqui, quando eu vi todo esse cenário, o que você vendia aqui, como é que era, eu voltei bem animado. Uma economia potente como os Estados Unidos, né, economicamente, né, grande, segura, em todos os sentidos, eu pensei, nossa, e nosso produto aqui, isso tem que dar certo aqui.
Tem outros que já estava começando, já estava dando certo, mas principalmente que eu vi uma grande possibilidade aqui de vender produto diferenciado, que não existe aqui. Já existe a aceitação, mas falta o produto. Já existe, claro. No primeiro momento, a gente vinha aqui, muita gente dizia assim, mas aí vocês têm um plywood. O que é um plywood? É um tipo de chapa que se usa aqui, tá? Sim. Tá bom, vocês trabalham com plywood. No Brasil ninguém trabalha com isso. Tá? Mas tem que ter. Tá, a gente ficava. E nós começamos, inclusive, já aquela vez fui começar a ir atrás, pesquisar onde é que tinha o tal do plywood, né? Aí um dia, eu me lembro que estava aqui nos Estados Unidos, eu fui numa loja brasileira, de uma marca, e eu cheguei e perguntei assim, e essa história do plywood aqui? Aí a pessoa disse assim, o cliente vem, ele tem isso na cabeça. Vou ver se eu acho um móvel plywood. Plywood é o quê? Uma chapa diferente da nossa. Mas é porque esse pensamento é o pensamento americano. É americano, né? Aí a pessoa Eles disse não têm assim, o conhecimento da fabricação do móvel brasileiro. Aí ela disse assim, a pessoa entra aqui na loja com isso na cabeça. Quando ela entrou e viu esses projetos aqui, esses closets maravilhosos, a mulher não quer mais saber do que é feito, não quer saber se é plywood, não quer saber de onde veio. Ela quer saber a casa dela bonita. A mulher chega, não, eu quero um closet igual a esse. É exatamente isso. Pronto, eu quero um closet assim. Porque aqui é uma pobreza os closets americanos. Nossa, que coisa pobre é aquilo, né? Mas é cultural isso, né? A cultura americana para né? o móvel planejado e até para os móveis soltos, mas principalmente para o móvel planejado, é muito atrasada. É muito retrógrada. Não só retrógrada, como eles utilizam todos os mobiliários, eles não têm essa tecnologia, não têm essa modernidade. Não. Então eles não conseguem fabricar. Infelizmente é assim. Então a gente vem com esse produto e aos poucos, mas assim, não é um pulo do gato de tão rápido que dá certo, porque o cliente daqui, o brasileiro que está aqui, sim, já sabe que isso existe, como é que isso existe. Mas o americano, muitas pessoas aqui, para eles isso é novidade, né? Então, está começando a rodar, está começando a abrir lojas, está dando certo, mas aqui a gente também sofre um pouquinho com a mão de obra. Em que sentido? No Brasil é muita gente que sabe fazer projeto de móveis, é muito arquiteto que cria esse projeto, é muita gente que sabe montar esse móvel no Brasil. Aqui, o que a gente achou até agora basicamente são brasileiros que vieram para cá para trabalhar nisso. A mão de obra de fazer o projeto, de montar esse móvel, basicamente são brasileiros que tu tem que achar aqui, porque eles aqui têm uma maneira diferente de fazer móveis, né? Eles compram aqueles gabinetes chinês, né? Que tudo, um feijão, arroz, um igual ao outro, e prende aquilo, é fácil, né? É que o brasileiro, ele é detalhista. Então o brasileiro, ele já vem com essa cultura de detalhes, de finalização. Então os finishes dos brasileiros são muito mais elaborados. Né? A cultura do americano, ela é muito diferente em relação à construção civil. E a gente sofre muito quando chega aqui, porque nós temos um olhar diferenciado. E a gente percebe isso, e muita gente percebe. Mas o americano, ele está mudando um pouco da cultura em relação ao mobiliário. A gente vê que antes, quem queria o mobiliário brasileiro, que é essa modernidade, essa finalização, eram os brasileiros. E os hispanos também. Mas hoje isso encanta o americano. Hoje o americano, ele não quer aquela casa americanizada. Ele quer trazer o conforto do americanizado, mas ele gosta de um design brasileiro. Ele adora os móveis, os planejados. Ele fica encantado. E isso está encantando cada vez mais. Miami, Nova York, Texas, a gente está vendo agora a Flórida está muito aflorada em relação a isso. Eu acredito muito, muito no nosso progresso brasileiro aqui dentro dos Estados Unidos. Eu também tenho uma grande expectativa. Claro, nós vivemos um momento agora que por hora está um pouco preocupante, essa questão dessas taxas, né? Que assim, eu tenho certeza que vai chegar a hora, vai ter negociações e isso muda, né? Isso não vai ficar sempre assim, mas temos que admitir que se adequar, nesse momento parece que existem dois lados, ninguém quer ceder, então existe assim um jogo muito político no meio disso. É uma briga política. Todo mundo sabe que isso aqui é uma briga política, né? Mas está atrapalhando o mercado, né? Porque acontece o seguinte, não está atrapalhando só os brasileiros.
Tem muita empresa americana que hoje não precisa ser de móveis, pode ser de outra coisa, mas vende o produto que ele vende é um brasileiro, que foi taxado agora, né? Então tem americanos hoje sofrendo no seu negócio também, porque o produto simplesmente aumentou. O produto é o mesmo. O produto é o mesmo, mas ele aumentou muito. E aumentou. Dificultou o negócio dele aqui, aí ele para de comprar, ou sei lá o que, e o brasileiro, então é muita gente no Brasil e muitos Estados Unidos que trouxe muita dificuldade para os negócios. Por isso que eu tenho certeza que vai chegar a hora que eles vão sentar. Tem que sentar. Tem que sentar. Isso vai, porque quando o Trump começou a taxar o mundo afora, praticamente todo mundo já sentou, negociou e todo mundo baixou. Aqueles que tinham essas taxas altas já baixou, né? Então, vai chegar a hora que vai mudar isso também, né? Então, assim, eu enxergo uma potência aqui nos Estados Unidos para o nosso produto, né? Justamente aquilo que a gente comentava. Nós temos algo que eles não têm aqui. Entendeu? E este algo diferenciado, nós somos que quase no mundo todo diferenciados, o Brasil é. Por exemplo, você vai para a Europa, Estados Unidos, Itália e Milão, é o mundo do design. Mas esse projeto todo cheio de detalhes, nem a Itália não tem. Ela tem cozinhas maravilhosas, mas também cozinhas, a gente diz no nosso segmento, engessadas. O que é? Ela é desse tamanho, ela é daquele jeito. Então ela tem alta tecnologia, qualidade. Mas é assim, tu vai comprar a cozinha, ela mede 4 metros. Pronto, aquela cozinha é 4 metros. Não. Nosso não. Isso porque o produto italiano é um dos produtos mais modernos que tem no mundo. Mais modernos que tem. Então, que tenha tanta flexibilidade como é nosso, não sei se em algum lugar do mundo tem isso, Eu acredito que não. O design brasileiro, ele é muito exigente nisso. O arquiteto, o design, esse povo, cada um quer criar algo diferente. E o que sobra para nós fabricantes? Fabricar isto. Exato. Porque o nosso arquiteto no Brasil, o design, eles são muito exigentes. São. Eles sendo exigentes, alguém tem que produzir isso. Então nós temos que criar atrás desse mercado, produzir esse projeto, porque se nós queremos vender, ele cria um projeto para o seu cliente. E nós temos que atender. Isso. Então nós temos que inventar o nosso produto, tem que se adaptar a isso. Tem que se adaptar. Os projetos brasileiros são muito diferenciados. São muito diferenciados. Então, e a marcenaria brasileira, ela compõe praticamente, me corrija se eu estou errada, praticamente 65% das paredes de uma residência brasileira. Porque são... Revestido, quer dizer? Revestido. Sim. De revestimento. Está muito em moda isso agora. E não são só paredes, são forros, paredes, tudo. Ele faz um projeto aqui, mas quando você vê, reveste um monte de parede, de forro, ficou muito moda aquilo lá. Olha só o que nós temos em nossa linha, que obrigamos a fazer, portas. Sim. De quarto, de banheiro, de não sei o que, com a própria chapa, com a própria chapa, porque ele quer um closet no quarto, um móvel, um armário, aí já chegou ao ponto de querer a porta da mesma cor. É porque ele não quer que apareça, ele quer uma caixaria, ele quer viver dentro de uma caixaria de madeira sofisticada, elegante, que traga essa limpeza, né, porque traz uma limpeza para o espaço. E não quer que saiba, ele não quer que ninguém saiba onde tem portas, onde são os acessos. É isso aí. Então isso faz com que a casa fala-se muito a tal da porta mimetizada, é a porta que está junto na parede. Sim. Tu olha, é tudo um painel, mas lá existe uma porta. Uma passagem. Uma passagem, né? Da mesma cor, mesmo material, né? Sim. Então, o design brasileiro, ele se inventa toda hora. E eu vou contar uma coisa para o senhor, isso não tinha aqui, isso é novo aqui nos Estados Unidos, está vindo para cá. Então, as casas mais modernas que hoje estão sendo construídas, que são as casas que são com designer diferente, modernizadas, mais quadradas, enfim, elas já estão adquirindo esse tipo de mobiliário. Sim. Que dentro tudo isso eu tenho modernizado. certeza, está começando a vir para cá e vai vir para cá. Vai. Não adianta, isso é uma tendência, isso é moda. Moda quando... É uma moda que está durando. Porque eu vou falar, lá no Brasil já há muitos anos. E aqui ela está vindo para tomar espaço no mercado. Mas é que é o seguinte, eu sempre digo, graças a Deus que tem as mulheres nos nossos negócios, né? Porque ela que quer a mulher quer seguir moda. Quando a mulher, ela quer ser moderna. Ela quer ser moderna, ela quer ter um móvel moderno, né? Então... o homem é mais duro nisso aí, é mais difícil. O homem, seu Tarcísio, às vezes o homem não tá nem aí. A mulher, ela tem aquele olho que ela chega e fala, não gostei, eu quero mudar. Eu quero uma modernização aqui, eu quero tudo com madeira. É muito engraçado isso. É verdade. Então a mulher quer aquilo, então ela é a mulher que vai está trazendo essa moda para cá.
felizmente para nós, Que né? delícia! Que delícia, e a gente vai fabricando, né? Seu Tarcísio, uma outra pergunta. Quais os estados ou cidades a Boa Vista já está presente aqui nos Estados Unidos? O nosso trabalho inicial, ele está mais focado aqui no estado da Flórida, né? Então, Boca Raton, né? Orlando, né? Bonita Springs, mas não me lembro. North Carolina. Isso, A gente tem Charlotte também. Está começando a montar em Atlanta também. Mas hoje a gente fez um trabalho muito forte aqui. Nós temos uma pessoa que nos representa aqui, que trabalha esse mercado para nós. Queridíssima. Ela está fazendo, ela tá fazendo um trabalho muito bom, muito interessante nas redes sociais. E nos últimos dias vem surgindo contato de todo o país, pessoas querendo falar conosco, interessadas em conhecer melhor o negócio. O processo, né? O processo, né? Então, assim, eu acredito que pro ano que vem vão se abrir muitas portas aqui. Ainda muita coisa vai acontecer este ano, né? Nós temos conversas. Eu vim para cá agora, justamente tenho todo dia praticamente um encontro com alguém interessado em conhecer o produto, né? Eu vim aqui para esse roteiro, né? Hoje num lugar, amanhã outro, pessoas também que querem falar com a gente, conhecer melhor, mas assim, porque tem interesse. Não, e eu tô sabendo que o agendamento do senhor está impossível. Já tô sabendo. Para eu conseguir essa brecha, eu tive que lutar, porque o agendamento do seu Tarcísio hoje, graças a Deus, tá bem preenchido, porque o senhor tem muitas reuniões para abrir grandes negócios. Bastantes reuniões. Claro, quem organizou toda essa programação é a pessoa Lília, o nome dela, que está aqui fazendo esse trabalho conosco e faz essa divulgação. E as pessoas interessadas caem nos contatos para ela, né? Toda essa rede foi montada assim, então cai tudo para ela e ela vai fazendo os primeiros contatos, porque surge tudo que é tipo de pessoa, porque muitos não sabem como é que funciona direito esse negócio. Sim, e tem a curiosidade também, a curiosidade, né? Eu quero saber, mas então assim, tem muitos também que procuram querendo trabalhar em alguma loja, tipo assim, eu sou montador de móveis, onde é que vai? Eu quero trabalhar, montar móveis para vocês, outro quer projetar, ser projetista, existe isso também. Mas existe uma boa quantia de empresários interessados em conhecer melhor isso aí, interessados em abrir uma loja, porque para nós um cliente é uma loja. Né? Hoje o nosso trabalho no Brasil aqui, nós não somos donos das lojas, né? Nós abrimos franquias, parcerias, né? Com pessoas, elas são elas que vendem, que atendem o cliente, e apenas passam para nós o pedido depois que eles venderam, porque o nosso produto, ele tem que ser primeiro vendido sempre, porque ele é personalizado, cada projeto é um projeto único, né? Então, não existe eu fabricar uma quantia de cozinhas e mandar para cá. Não, porque cada um quer diferente, cor diferente, medida diferente, né? Então, é um trabalho muito diferente do que está o mercado aqui, né? Isso já mostra a importância que a Boa Vista, a fábrica Boa Vista, tem em relação a esses profissionais, a parceria desses profissionais, arquitetos, designers aqui nos Estados Unidos. Então, essa parceria é muito legal. Eu queria que o senhor me falasse o seguinte, vai cortar essa parte. Quais os benefícios exclusivos a Boa Vista oferece para profissionais como arquitetos, designers? Existe algum benefício, clube de vantagens, alguma coisa? Sim, hoje, por exemplo, lá no Brasil, existe muito núcleos, por exemplo. O que é o núcleo de arquitetos? Existe um núcleo onde o arquiteto, conforme ele vai indicando clientes para a loja e fechando, ele vai pontuando. Ele vai pontuando e a grande maioria desses prêmios são viagens. Quase sempre viagens. O arquiteto adora isso, né? Saber que viajou. Adora viajar, gente. Fui para Milão, mas ganhei de tal. Que delícia! Isso é a maior delícia dizer ele sair lá e dizer, fui para tal lugar, mas ganhei de tal empresa, de tal loja, de tal fábrica, de tal núcleo pela minha pontuação. Ele ama fazer isso, olha só. Então ele está dizendo, eu vendi muito e ainda por cima estou viajando de graça. Olha, né? Que delícia! Então hoje sim, nós temos inúmeros clientes nossos hoje, cliente é o que? As lojas estão associadas a um núcleo. E aqui nos Estados Unidos, o senhor pretende também se associar? Sim, a gente está já com um núcleo conversado, a coisa já está adiantada para a gente também fazer com que iniciar esse clube de vantagens. Isso, clube de vantagens também para as pessoas poder ganhar premiações. Ganhar basicamente viagem, que é a paixão do arquiteto, é a viagem. Né? O arquiteto ele gosta de viajar, sabe para quê? Vou contar o segredo. Porque viajando, ele tem ideias inúmeras para trazer coisas novas para dentro dos seus escritórios, para oferecer para os seus clientes. Eu adoro viajar.
Cada viagem é uma história, cada história a gente busca coisas diferentes, né? Oportunidades diferentes de criação. Lá nós temos até direto da fábrica, a gente também tem uma campanha, eu acho que são para Milão, para a Feira de Milão. Sim. As viagens que a gente tem também. Mas existe para tudo que é canto do mundo, sim. existe hoje. Então existem programas, sim, muitos, mas o nosso produto é atraente para muito arquiteto, sabe por quê? Porque o nosso produto é muito aberto, muito adaptável ao projeto, porque hoje tem arquiteto, ele faz um projeto, depende de onde o seu cliente vai orçar, ele sofre bastante, porque o cliente dele, a fábrica onde ele foi orçar, é um produto mais engessado, tem menos possibilidade de ter aquelas peças diferenciadas. Ele bota um curvo lá, depende de onde vai, não faz aquilo, né? São peças de ateliê, eu falo que são peças de ateliê. Então assim, gente, hoje também então é o seguinte, cada vez mais as nossas lojas conseguem trabalhar com arquitetos por causa desse diferencial do nosso produto. Sim. Então está numa expansão muito grande a adesão de arquitetos às nossas lojas parceiras para fazer o projeto do seu cliente, porque a Boa Vista é uma empresa que tem um produto muito mais flexível para atender esses projetos mais elaborados. Sim. E se o senhor pudesse resumir a Boa Vista em 3 palavras, só 3 palavras, quais seriam e por quê? Em primeiro lugar, eu diria, é fruto de uma persistência, né? Eu não desisti nunca, porque razões para desistir, nós já tivemos inúmeras. Milhares. No começo era todo dia tinha uma razão para desistir do negócio, né? Sem dinheiro, sem saber nada, sem nada, desisti. Mas então a persistência é uma palavra-chave, é assim, importante. Por quê? Porque fomos persistentes. Eu diria uma outra palavra, a busca. Por que a busca? A gente sempre procurou, então, entender o que a gente precisa fazer. Buscar sempre. Mas que móvel tem que ser? Como é que o móvel tem que ser? Então, a gente, essa busca pelo novo, pelo moderno, pelo diferente. Então, essa busca que a gente a gente não para nunca de fazer. Então, essa busca, ela é o que nos motiva. Preciso buscar aquilo. Ouvi dizer que surgiu tal produto de novidade, então buscar isso, sempre buscar as novidades, os diferenciais. A gente vive buscando a novidade e o diferencial. E hoje, outra que eu diria, a empresa do desejo. A gente consegue preencher o desejo, o sonho do cliente. E buscando cada dia mais, né? Acertar, ser assertivo em tudo que vocês fazem. E este é um mercado que ele não para nunca, porque é muita gente criando ideias novas. Sim. Então a fábrica tem que se virar em buscar isso, né? Então isso é uma coisa, você tem que estar disposto todo dia. Você nunca chegou ao produto ideal. No momento que você parar, agora tá bom o meu produto, é o primeiro dia que você começa a ir para trás, porque alguém vai pensar diferente e vai saltar, né, no mercado, né? Sim. Então a gente também precisa entender que nós nunca chegamos no topo. Nunca. Sempre temos que escalar mais degraus. Sempre surge um degrau novo. Surge um degrau novo todo dia. Pra quem acha que chegou no topo, é sempre assim, gente. Quem acha que chegou no topo, estagna. Fica estagnado. Então esta busca por mais e por mais e por mais, este é o segredo para a gente conseguir subindo os degraus. Que legal. Agora nós vamos fazer um jogo rápido. Um jogo rápido de 10 perguntas, sim ou não. Tá bom. Tá? É muito rápido e o senhor, sem pensar, vai falar pra mim sim ou não. Tá bom. Eu vou ter que ler, gente, porque são muitas perguntas aqui. Então, a Boa Vista nasceu com foco exclusivo em móveis planejados? Não. A sede da fábrica sempre esteve na mesma cidade? Sim. Desde o início? Desde o início, continua lá. Hoje, inclusive, ela tem 2 sedes, né? Ela tinha uma, tinha que ampliar de novo, né? Sempre ampliou, mas não tinha mais terreno ao redor. Nossa, que delícia! Tivemos que comprar uma outra área, mas que a maravilha. antiga continua em uso também. Maravilha! Hoje a Boa Vista já produz móveis com tecnologias 100% automatizadas? Sim. A expansão internacional começou primeiro pelos Estados Unidos? Sim. Já pensa em outra expansão? Pensamos, já estamos pensando, já tem novidade vindo aí. E eu já sei, gente, e eu vou junto e eu não posso falar. Isso é para um próximo podcast. A empresa já tem showroom próprio em território americano? Sim.
Onde? Charlotte. Charlotte. É o único que é próprio da empresa, os demais já são investidores. Todos parceiros. Né? A gente trouxe um primeiro, uma amostra para mostrar às pessoas que querem conhecer o produto, para ver se vão aderir ou não. Né? Os arquitetos parceiros receberam... Os arquitetos parceiros recebem suporte direto da equipe de design da Boa Vista? Sim. 100%? 100%. A Boa Vista já exporta para outros países além dos Estados Unidos? Hoje ainda não. Pretende? Pretende. Hoje, inclusive, tivemos uma reunião. Novidades vêm por aí. Existe uma linha de produção voltada exclusivamente para o mercado norte-americano? Não, a gente está trazendo o mesmo produto para cá, porque nós queremos trazer o diferente para cá. A gente não repete o produto deles, né? Nós temos algo muito acima deles, então não faz sentido nós produzir aquilo que eles estão vendendo aqui. Aquilo que já tem aqui. É aquilo não. Então a gente tem que trazer o novo. Esse é o nosso objetivo, trazer o novo para cá, o moderno. Mas felizmente o americano está começando a aderir a isso, né? Então a gente vende aqui o mesmo produto que vende no Brasil. Se existir a necessidade, a Boa Vista já está preparada para produção diferenciada? Se surgir alguma situação de algum produto diferente, sim, é possível produzir, né? Mas nesse momento, graças a Deus, está sendo aceito aquilo que a gente oferece para o mercado brasileiro. A empresa já tem a capacidade para dobrar a linha de produção nos próximos anos? Não, estrutura pronta não tem, né? A gente tem planos, tem até espaço já onde é que vai ampliar a empresa, tudo isso está nos planos já, né? Então, quando a gente fez a segunda unidade, a gente comprou o terreno, né? Já se comprou uma área grande, pensando se precisasse ampliar, né? Então mas ela como já pretende dobrar a capacidade. Então, como a gente... Porque a unidade nova foi construída faz 3 anos, faz 2 anos que estamos completo lá dentro, né? Então, ela ainda tem ociosidade, a fábrica nova, para aumentar ainda mais a produção. Sim. E o senhor acredita que o design brasileiro tem diferencial competitivo no exterior? Tem sim, o design brasileiro tem, principalmente porque ele é muito inovador, ele cria muita coisa que quando chega num outro país é uma novidade. Então o brasileiro ele é muito de inventar, de criar, ele é muito mais ousado em fazer o diferente, né? E esse diferente, quando chega em qualquer lugar, quando as mulheres enxergam, de novo as mulheres, né? Elas amam isso, a gente sabe disso, né? Felizmente, né? Então, o design brasileiro está preparado a dar muitos passos hoje. Está alguns anos na frente do mercado geral do mundo todo, né? Nesse segmento está assim. Seu Tarcísio, muito obrigada. Esse bate-papo foi maravilhoso, delicioso. Contar a sua história, sua trajetória, tudo que o senhor tem de bagagem maravilhosa para trazer para nós. E essa novidade também da Boa Vista estar instalando suas raízes aqui em solo americano. Ficamos muito felizes. Agradeço muito a oportunidade desse podcast com o senhor, dessa conversa com o senhor. Eu que agradeço também pela oportunidade, tudo isso ajuda a gente trazer para a sociedade o que a Boa Vista tem de novidade, de bom, né? Então são portas que vão se abrindo, essa divulgação toda. Fico muito feliz por ter sido convidado e por essa oportunidade para compartilhar história de conhecimento e de resultados. Muito obrigada. Esse é mais um TagliCast. Eu sou Andrea Tagliari, de Design Encontro Luxo.